Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pé no Barro Podcast. Eu sou o Armindo e comigo sempre o Bruno. Buenas, vamos que vamos. Vamos lá, mais um episódio aqui direto da 38ª Expo Inter, baita feira. E hoje nós temos dois grandes convidados aí, né, Bruno? Dois. Hoje a conversa é dupla, eles são meio tocaio de nome, atividades, ramos diferentes, mas isso tudo se encontra, tem história e os dois bons da história. Gurizada, satisfação tá com vocês aqui, né? O Pedro, figurinha carimbada já, né? Pedro Bastos, né? Lueiro, esse cara que é do microfone, é da latinha, como a gente chama. Luiz Pedro, Três Tentos também aí é do meio. Então, eles têm uma história, eles fizeram uma viagem, é daí que sai a coisa, né? Achei que nós ia falar de integração lavoura-pecuária, né? Baita assunto que veio também. É forte isso aí. Então a gente vai ter com certeza muito assunto aí para conversar, falar de tudo um pouco aí na visão, né? Dois caras novos que estão à frente dos negócios, fazendo a coisa andar, fazendo esse novo agro, vamos dizer assim, né? Fazendo as coisas andar com uma visão super empreendedora, uma visão de quem toca, de quem realiza, né? E tão direto aí com o pé no barro mesmo, fazendo andar. Guris, satisfação estar com vocês. Muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui presente no Pé do Barro. Eu que sou um ouvinte assíduo do podcast de vocês. Antes de mais nada, parabéns pelo trabalho. Eu acho que vocês estão enfrentando com sabedoria um dos grandes gargalos do nosso setor, que é a comunicação. E vai ser um prazer este período aqui que a gente vai passar conversando, interagindo, porque eu recebi esse convite, né, do Grupo Três Tentos, do Luiz Pedro e do Luiz Augusto, do Moncel, para uma imersão no Oriente, e realmente mudou a minha vida. E eu acho que ao decorrer do nosso podcast aqui, a gente vai debater o porquê. Muito bem, muito obrigado também, Armindo e Bruno, por terem convidado. É realmente uma alegria a gente poder participar aqui e trazer um pouquinho como é que foi essa experiência do AgriTour, né, que é um programa que a 300 tem. Foi a 14ª edição. Começamos em 2008, não foi subsequente todos os anos, né? Tivemos pandemia, tivemos enchente, né? Vários percalços aí no meio, mas todos os anos que a gente, né, pôde fazer, fizemos, primeiro para os Estados Unidos e agora para a China. Então vai ser um prazer aí a gente trocar uma ideia sobre como foi essa experiência e também sobre, né, a 300, o mercado agro, como está hoje, bastante sensível aqui no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso, que é onde a gente está um pouco mais presente. Então podemos ir nessa linha. Obrigado pelo convite aí. Ótimo. Só antes de entrar no assunto, o pessoal já conhece, né? A gente tem que agradecer, pagar uns boletos aqui, agradecer a quem faz o Pé no Barro acontecer, principalmente aqui na Expo Inter, a CIA Brasil, Inex 360, a San Esteban, a ANC, Zeca das Contas e também ao Saleiro. Muito obrigado a todos vocês. Sigam os nossos parceiros aí nas redes sociais, entendam o que cada um faz. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Beleza? Boa, vamos lá. O Pedro que mudou a vida, claro, o cara de Uruguaiana, né? Mais longe que tinha ido era Esteio. Não, brincadeira, esse bicho é viajado. E eu acho que isso, toda vez que a gente sai, né, que a gente tem a oportunidade de viajar, como muda, né? O cara abre a cabeça, enxerga a realidade diferente, coisas novas, volta para casa e dá aquela sacudida, né? E eu vejo as viagens, esse tour, né? Eu já fiz algumas dessas acompanhando, né, Pedro? E quando tu consegue fazer isso, proporcionar isso para os clientes e levar, muda toda a relação que tu constrói com o cliente, né? São alguns dias viajando, tá junto, tá na convivência, né? E vai afinando isso, e aí a gente vê também nessas oportunidades. Conta um pouquinho para nós de como é que é a 300 como um todo, né, cara? Hoje, das maiores revendas, né, distribuição de insumos, não só revenda, mas recebimento de grão, indústria. Vocês cresceram muito no segmento, né? Listado em bolsa e por aí vai. Tá bueno. A 300 é uma empresa que nasceu em Santa Bárbara do Sul, né? Então tem a raiz ali no noroeste do estado. Nós começamos, né, foram 2 irmãos e um pai, então daí os 300, né? Vem essa é uma história que a gente sempre conta, né? O João Osório, que é meu avô, ele fundou a 300 junto com o Luiz Osório, que é meu pai, e o João Marcelo, e eles têm muita raiz na pecuária, né? Então, ali do campo, tinha os 3 muito campeiro. O meu avô, um homem, nasceu na fazenda, né? Então, assim, tem realmente uma veia
bastante antiga na pecuária, na época que a região era só pecuária, que não tinha agricultura. Então essa veia, né, do camperismo sempre teve muito presente. Então quando eles decidiram botar um nome na 300, eles pensaram no Sovel, né, que é um laço que não arrebenta tão fácil, quase não arrebenta. Então, né, o vô tem uma frase célebre que ele fala, né, se nós vamos fazer uma firma forte, não pode arrebentar. Então por isso que é um Sovel. E aí eles são os 300. Começou como uma empresa de semente, né, então na época não existia a lei de proteção de cultivares, então a 300 foi a primeira empresa, na época era uma empresa parceira da FT Sementes, foi a primeira empresa a pagar royalty sem ser obrigado, né, acreditando na genética, acreditando, né, nessa tecnologia, premiando de alguma forma o cientista que foi lá e botou, né, foco nessa e desenvolveu a semente. E dali, né, a empresa foi crescendo, ampliou para a área de comercialização de grãos, depois também revenda de insumos. Então a revenda de insumos, no final das contas, né, olhando para químicos e fertilizantes, foi um negócio posterior no portfólio. E a partir daí nós ficamos com esse portfólio de sementes, fertilizantes, químicos e o trading de grãos. Até que em 2013 a empresa decidiu dar um passo, até um pouquinho antes, que 2013 foi quando começou a esmagar, então em 2011 se começou a construir a primeira indústria de esmagamento de soja em Ijuí, onde se processa o soja, se produz farelo de soja e óleo, e do óleo também a produção do biodiesel, que é um biocombustível renovável produzido a partir daquilo que a gente colhe no campo, aqui no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso e em todos os outros lugares do Brasil que produz soja. Então a gente também está com bastante foco nessa veia de sustentabilidade, que não é uma sustentabilidade só para botar na cartilha, é uma sustentabilidade que de fato nós produzimos um produto que se renova, que não precisa, né, extrair nada do nosso planeta que não vai retornar. E isso, logicamente, remunera toda a cadeia agrícola e fortalece, né? Então é uma grande bandeira que nós temos hoje. Fomos evoluindo, né? Tivemos uma segunda fábrica em 2019 em Cruz Alta, aumentamos a capacidade de produção, e em 2021 abrimos o capital. Então, né, a partir de uma vontade de expandir esse modelo de negócio que estava funcionando, nós entendemos que o melhor modelo de financiamento para essa nova expansão era... Porque o IPO nada mais do que um instrumento de financiamento. Né? Assim como tu pode pegar uma dívida, tu pode, né, vender uma parte da empresa, e o IPO basicamente é isso. É uma estrutura de financiamento. Pegamos esse dinheiro do IPO e fizemos o nosso plano de expansão no Mato Grosso, com o modelo completo. Então, com insumos, com trade de grãos e com a indústria em Vera, né, ali entre Sorriso e Sinop. Vera. Passei lá. Foi Vera. Absurdo. Exatamente. Bem no trevo ali, né? É bem na entrada ali. Exatamente, fica na 163. Fica na BR. BR-163. Bem no meio, entre Sinop e Sorriso ali. Uma posição bastante boa logisticamente. Las Veras. Las Veras. Tem um sinal lá. Né? Tem a placa lá, né? E, enfim, fizemos mais ou menos nessa época, né, fizemos a abertura do nosso banco, da nossa instituição financeira, que é o projeto que eu ainda toco, né, desde o início, então desde a concepção ali até hoje. E, enfim, hoje estamos aí terminando o nosso plano de expansão e já anunciamos em 2024 esse plano, né, seguinte, que é a nossa planta de crush de milho, né, que aí é para a produção de etanol de milho em Porto Alegre do Norte, no Araguaia, que aí já fica ali a leste do Xingu, né, que aí é toda aquela faixa, né, que vai de Querência, Barra do Garça mais embaixo, vai de Querência, sobe até o sul do Pará. Ali naquela região nós estamos instalando, né, tá terminando de construir a fábrica de etanol. São quantos pontos do espelho hoje? Lojas, ponto, recebimento? No Brasil são 72. Então são 11 no Mato Grosso e o resto aqui no Rio Grande do Sul. A gente segue expandindo nos dois locais, né? Não quer dizer que porque a gente está no Mato Grosso, a gente não, aqui no Rio Grande do Sul seguimos botando, né? Estamos nessa linha. Isso aí.
Vamos fazer o que tu falou da integração lavoura-pecuária, né? Mas os caras são, e é engraçado isso, tu fala do nome, né? Imagina um marqueteiro chegando para olhar e dizer o nome 300 numa parte agrícola, não tem nada que ver, ia botar um outro nome. E aí é interessante essa história, porque geralmente quem está na agricultura é uma outra relação, né? E vindo ali não tem essa, e vocês têm um pé na pecuária, né? Exatamente. Indo pro teu lado, Pedro, nasceu já era latinha desde cedo ou não? Como é que é? Onde é que começa a história de rematador, assim? Para começar, eu nasci, me criei, né? Morei até os 6 para 7 anos na estância, lá bem na tríplice fronteira, lá, Brasil, Uruguai, Argentina. Era Uruguaiana, mas hoje é o município da Barra do Quaraí. E me criei em Uruguaiana, tive experiência, me formei em medicina veterinária, tive experiência, vivi um período na Nova Zelândia, então conheci o agro também muito novo lá do outro lado. E Argentina, Uruguai, tive várias oportunidades também de ir para os Estados Unidos, conhecer o agro lá. Agora, mais recentemente, fiz uma gira em Portugal, uma gira de pecuária em Portugal. E comecei como leiloeiro. Eu trabalho em leilões, ano que vem vai completar 20 anos, desde 2006. Comecei com 16 anos. Então... entregando boleto. Abrindo o portão lá atrás na campeira. Eu pedi para trabalhar, foi uma história até engraçada, né? Eu estava no aniversário de 15 anos lá de uma contemporânea na época, imagina, guri, né? Recém saindo. Não, e foi no Parque de Uruguaiana, no Parque do Sindicato Rural de Uruguaiana, no núcleo do criador de cavalo crioulo lá em Uruguaiana. E a 200 metros dali está o local de leilões. E no outro dia tinha uma feira de terneiro. E os terneiros já tinham chegado no parque, estava uma berraceira de terneiro ali no aniversário. E eu fiquei curioso, né? Feira de terneiro outro dia, hein? Com 16 anos, com toda a vontade para trabalhar. E o dono da empresa leiloeira, o Pedrão Telecheia, estava no aniversário, era filha de um amigo dele. E eu tinha acesso ao Pedrão, ele é primo do meu pai, eu era colega de um dos filhos dele no colégio. E eu acho que, 16 anos, tomei a minha primeira cervejinha ali, criei coragem, cheguei para ele, bati, com licença, tudo bom, seu Pedrão? Como é que eu faço para trabalhar no leilão de amanhã, aí no remate da feira de amanhã? Primeiro não te avança hoje da cerveja, vai poder estar aí amanhã. Não, o remate era de tarde, ele disse, não, te apresenta amanhã às 14 horas. E aí me apresentei, fui lá para trás, abrir portão lá e tocar, e colocar terneiro na pista. E foi meu primeiro vínculo com o remate. E aí foi, 2006 até 2012, eu fiquei trabalhando exclusivamente como pisteiro. Eu comecei lá atrás e depois faltou um pisteiro na frente para pegar o lance pro leiloeiro. E aí eu fui indo. Depois, nesse período, eu trabalhei muito com cavalo crioulo. A empresa que existia na época me convocou para girar o estado e fora do estado. Como veterinário, tu chegou a atuar ou não? Eu faço o diagnóstico de gestação. Vai dizer que eu não faço nada hoje com veterinário. Lá no meu gado, lá, eu vejo taprenha ali. Sim. Mas aí, nesse período, eu estudando paralelamente, tinha bastante dificuldade com assiduidade na faculdade, mas consegui me formar. Parecia volta e meia. Tipo o Augusto, assim. E aí, em 2012, eu vou resumir, né, para não ficar muito... Em 2012, um primo também do meu pai, um outro primo do meu pai, que por anos foi leiloeiro, conceituadíssimo, já estava ausente dos leilões por ter assumido um cargo alto numa empresa brasileira no Rio de Janeiro. Cabeto Bastos, em São Paulo, na época ele estava já. O tio Cabeto me convocou em janeiro lá, me convidou para um almoço. Ele passa sempre janeiro, no final de ano, em janeiro, na estância, na Itapetocai. Me convidou para um almoço lá e eu não conhecia ele pessoalmente, ele me mandava cartas, e-mail, já estava iniciando e-mail, mas ele me mandava muita carta quando era pequeno, contando a história da família. Ele sempre foi muito de família e sabe muito sobre a família, enfim. E ele me convidou para um almoço, vou lá conhecer o Cabeto, né? Cheguei lá, ele, antes do almoço, veio aqui, guri. Fui no escritório dele, dentro da estância, assim, ele abre a gaveta, puxa um martelo. Tu sabe que eu era um leiloeiro antigamente? Eu disse, sim, eu aposto. Suas histórias eu me criei escutando. Ele, bueno, isso aqui era o meu martelo. E a partir de hoje, tu é meu leiloeiro. Ah, sim, né? E eu digo, meu Deus do céu. Responsa. Eu, para anunciar comprador, eu já batia o queixo no microfone. E aí, ali, então, eu fiz o curso de leiloeiro, me filiei ao Sindiler, né? Foi um período até regulamentar tudo. E desde então eu comecei a aumentar os leilões, né, gradativamente, iniciando, e hoje estamos aí com uma agenda bem repleta e eu sou eternamente grato
ao Tio Cabeto e ao Pedrão Telecheia. São as duas pessoas que são meus padrinhos da minha vida profissional. Eu sou o que eu sou, né? Graças a Deus também pelas bases que a minha família me deu de princípios éticos, mas também essas duas pessoas, Pedro Cirro Ribeiro Telecheia, Pedrão Telecheia, e Carlos Alberto Martins Bastos, Cabeto Bastos. Boa. A vida põe isso, né? Põe gente no caminho da gente que vai às vezes a gente vai se dar conta muito tempo depois, né? Daquelas pessoas que estavam ali, que daqui a pouco abriram uma porta, que te empurraram para um lado e as coisas vão acontecendo, né? Graças a Deus eu já me dei conta, já me dei conta na hora. O cavalo tá encilhado, eu vou carregar esse cavalo aqui. A gente conversa aqui, fala com muita gente, todo mundo, a grande maioria sempre passa, sempre tem alguém que consegue em algum momento, né, que vai te dar o caminho, às vezes nem tá na família direto, ou tá aqui, tá ali, vai abrindo, e quem tem a cabeça para enxergar, né, e para tocar. E como é que vocês vão, assim, ó, né, vamos falar um pouquinho dessa viagem de vocês aí, né, cara? Vocês são os caras novos, tem muita mudança acontecendo no agro, né? A gente hoje, a China é o nosso principal cliente, né? E a gente, quando vai para lá, quer entender os caras, né? O que eles fazem, como fazem. Foi a primeira vez de vocês lá? A minha foi a segunda, né? Eu tive a felicidade de poder ir 2 vezes esse ano. Uma foi, né, pela empresa no AgriTour e uma foi pessoal. Eu concluí um MBA agora há pouco tempo atrás no IESE e uma das eletivas era em Xangai. E aí eu pude ir para lá, ter uma visão, assim, foram 2 viagens muito distintas, por mais que eu fui para os 2 lugares, né? Fui para Pequim e fui para Xangai nas 2 ocasiões. Na primeira, muito mais uma visão, assim, de como é que funciona a China do ponto de vista de produção. Como é que eles se tornaram como referência no mundo em manufatura. Hoje em dia eles já estão muito mais voltando a cabeça para serviço, mas nessa primeira experiência foi muito mais voltado nessa ordem de entender o chinês como empresário ali, como o chinês funciona dentro do capitalismo global, né? Que a gente olha o chinês, né, o comunismo, não sei o quê. Os caras são muito mais capitalistas em uma série de itens do que nós aqui, e não só do ponto de vista de governo, mas de mentalidade, né? Então, nessa ocasião foi a primeira. E agora, com o AgriTour, aí, assim, minha experiência com China ficou bem mais completa, pensando que ali nós vamos ver eles daí nesse ponto de vista, como eles são como nossos clientes, né? Primeiro, talvez separando, né, a primeira viagem muito mais como entender eles como ofertantes de produtos para o mundo, e nessa segunda viagem como funcionam eles mais como consumidores de produtos, principalmente os agrícolas aqui, que é o nosso, é o que nos toca, agrícolas e pecuários, né? E aí eu acho que tu trouxeste já, Bruno, a questão de como o chinês é o nosso principal cliente. Isso foi o nosso moto da viagem, era entender justamente isso, até para a gente não chegar lá com essa pecha de nós não vamos poder se comunicar, né? Eles têm um governo fechado, né? E olhando talvez com uma tendência mais negativa. Acho o VPN, os comunistas, não sei o quê. E a gente chegou lá muito com essa cabeça aberta de, não, eles nos compram, nós precisamos que eles nos comprem. É um bom relacionamento com o cliente. Exato, e aí a gente foi muito com essa cabeça de entender para atender. Nós precisamos e queremos continuar atendendo eles, né? E aí eu acho que foi, assim, o Pedro pode complementar, mas foi essa surpresa muito positiva de, eles são abertos para o mundo, eles são, assim, querem consumir coisas que a gente produz, né? E a gente tem que estar muito atento para entender a cabeça do chinês. Tem uma série de mudanças que vão acontecer, que tem aí na questão principalmente demográfica, mas também de hábitos de consumo, que, assim, vai mudar bastante o mercado. Se vai aumentar, vai subir, né, isso já vai ser uma discussão secundária, mas que vai ter vários choques aqui nesse século que a gente tá vivendo, vai ter. É uma visão... Bom, o Luiz Pedro já está muito mais inserido nesse assunto China, até pela relevância da empresa que ele atua e também por estar à frente também dessa instituição financeira, né, deste braço da 300. E eu vou trazer uma visão de produtor rural, né? Além de trabalhar como leiloeiro, eu sou produtor rural e sou gaúcho, e eu acho que ele tem, infelizmente, tem várias virtudes, mas tem alguns defeitos que eu acho que a gente tem, até todo mundo tem um preconceito no sentido literal da palavra sobre a China,
E a gente tem um pouquinho da arrogância também. E eu acho que esses últimos anos eu tive a graça de Deus de andar bastante, eu tive a oportunidade de conhecer novos lugares. E aí a gente vai eliminando na cabeça da gente porque a gente nasce, eu acho, com isso, a gente acha que a gente é superior, mas a gente vê a onde a gente se coloca dentro da nossa aldeia aqui, como é o mundo lá fora, e a China não foi diferente. E o fato de ir à China com 28 produtores, né? Éramos 32 total. Só daqui ou do Brasil inteiro? 32 entre Rio Grande do Sul, Mato Grosso e tinha um produtor do Pará. Isso é legal também, porque daí já vai com o pessoal. Vai misturar esses 3 países aqui para sair. Tinha um produtor do Uruguai, tinha um americano. Um americano. O Mike não é produtor, mas ele trabalha com agro aqui no Rio Grande do Sul. Então somou bastante em várias... Ele é americano, mas mora aqui. Mora aqui, né? Quase 20 anos. Casou com uma gaúcha, aí se aquerenciou no Rio Grande. E aí gente do Mato Grosso, gente do Pará, de São Paulo e gaúchos. E eram 28 produtores, mais 4 da organização, né? Então 32 no total. E, bom, aí tu chega na China, né? Um país que tirou, nos últimos 40 anos, tirou 800 milhões da miséria. 800 milhões de pessoas da miséria. Um país com 1,5 bilhão de pessoas. Desde 2009, nosso maior parceiro comercial. É no mínimo curioso. E eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu sou curioso e quem tem curiosidade, né, e quem tem vontade de aprender, abrir horizontes, a China é inevitável. Né? É impossível tu não ir na China. Quem gosta de conhecer coisa nova. E aí tu chega lá, eu fui pensando, bom, a China deve ser uma névoa, né? A cidade deve dar uma fumaceira, as pessoas tudo com máscara. Vou ter que comer o gafanhotinho, não vai ter jeito, né? As pessoas tudo com máscara, comem gafanhoto, cachorro, não sei eu. Chega lá e tu vê que não é meio assim, óbvio, não conhecemos o interior da China, não posso... Eles têm uma proteção, que eles fazem uma proteção pro turista, né? Não deixa de, a gente vai nos lugares, tem alguma... eles também mostram um pouco... Mais Xangai. Quando eu tive lá, eu fui em 2016. Sim. Eles nos mostraram o que quiseram nos mostrar. Isso a gente... Tanto tu diz números, nas visitas, assim. Nas visitas. Eles escondem, ocultam os números. Isso a gente vê. Tu enxerga, mas tu passava assim, descarta, tá tudo lindo, mas tu enxergava atrás de uma parede. Opa, que aqui tem a... Então, quando a gente chega lá, desce do aeroporto, a gente chegou por Pequim. Bom, eu olhei, não tinha... fumaça, nada, tudo e verde, muito verde, rosa, o paisagismo da cidade, investimento em verde, né? Sim, nos viadutos, flor nos viadutos, assim, né? E aí tu começa a entender, né? Opa, peraí, cadê as pessoas com máscara, até que um que outro usa máscara. Mas aí tu chega nos grandes cruzamentos lá, né? Nos entrocamentos lá, o ruído só dos pneus dos carros. Tudo elétrico. Tudo elétrico. Alguma buzina, de vez em quando, não sempre se atravessa isso em qualquer parte do mundo. Tem um vindo de Uruguaiana pra Quaraí ali, meio atravessadão. Tá vendo que eu sou de Uruguaiana? E aí, então, isso surpreendeu bastante, sabe? E a diferença de Pequim pra Xangai, né, Luiz Pedro? Pequim muito mais... O Xangai é muito mais cosmopolita. Pequim é mais, assim, é uma cidade, não vou dizer que é como Brasília, porque Brasília foi planejado, mas é uma cidade do governo. Né? Pequim os palácios, né? As coisas todas ainda tem mais de 2.000 anos, né? Então a China, a história da China é riquíssima do ponto de vista cultural e histórico. Eles foram virar o que são hoje do ponto de vista de estrutura de governo em 49, se eu não me engano. Ali no pós-guerra que o Mao Tse-tung de fato, né, ganhou ali a revolução. Mas até então a China é sempre muito, muito histórica e aí Pequim realmente tem uma coisa um pouco mais tradicional, uma arquitetura até meio soviética, assim, tu vê um pouco isso. Mas a gente também na minha primeira viagem eu não tinha ido, agora nessa segunda nós fomos no centro financeiro de Pequim. Porque todo mundo pensa em centro financeiro na China, tu pensa em Xangai em primeiro lugar, e aí Shenzhen em segundo lugar, e aí alguma coisa, Hong Kong hoje o pessoal já considera como parte integrante, né? Por muito tempo ficou aquela coisa dos dois, um país, dois sistemas, agora já tá meio dentro, então pensa em Hong Kong também. Mas Pequim também tem uma parte muito tecnológica, muito avançada, então tu consegue ver essas duas coisas assim.
Mas quando vai para Xangai, aí é outro departamento. Xangai é uma coisa de louco. E quando tu pega o tempo, né, do que não era nada, tu pega o outro lado do rio, do que tinha de estrutura, e em 10 anos os caras construíram uma cidade absurda. Tem uma foto que o Luiz Pedro nos mostrou, uma foto de 1995, num iPad, assim, o cara abre, não sei quem é que tirou aquela foto. Cara, foi um colega meu dessa eletiva no primeiro, foi muito legal. Em abril. Ele abriu um iPad na frente, no outro lado do rio ali, né, onde tem o terceiro maior prédio do mundo. Ele tirou uma foto do iPad com a foto de 1995 e no fundo, né, a diferença em 30 anos. Então é absurdo o crescimento, né, da China assim, em pouco tempo. A China hoje ainda lógico que isso foi de alguma maneira diminuindo um pouco, porque o crescimento deles está, né, numa escadinha de decrescente, né? Eles só estão crescendo 5% agora, só isso. E no volume que eles têm, né? Exatamente. Mas até hoje eles ainda são metade do consumo de cimento do mundo. Imagina, então pensa, pega um único país, nos quase 200 que tem, só um único é metade do consumo de cimento, toda a outra metade é dividida o com resto. os outros países. E tem um outro dado que eu encontrei até na outra ocasião, que em 3 anos, que foi nos anos de maior boom deles ali, de desenvolvimento, né, do mercado imobiliário, que em 3 anos eles consumiram mais cimento e concreto do que os Estados Unidos em um século. Porra! Os números são assustadores, absurdos. É uma coisa absurda. A famosa história, se cada chinês comer um pouquinho mais usar um pouquinho mais de soja, ou comer um pedacinho mais de carne, Tem alguém que fala, se cada chinês comer um bife no aniversário, já aumenta um horror a demanda. Né? O PIB de Pequim e Xangai se assemelham com o PIB do Japão e da Coreia. Imagina, 2 cidades com os 2 países da frente. E eles estão passando por um processo de migração, né? O pessoal vindo muito para as cidades, né? Saindo muito do campo. E, bom, eles se prepararam para isso, né, cara? Construíram tudo. O que vocês olham em termos de agricultura? Uhum. A gente, assim, cara, é impossível que esses caras vão ficar esperando e sempre comendo na mão de alguém, vamos chamar assim, né? Sem dúvida. Como é que tá a evolução da agricultura? A gente vê muita coisa da questão de suínos, por exemplo, produção de prédios verticais, assim, né? Fazendo o que vocês conseguiram ver lá? Certo. Primeiro, em questão da migração interna deles, isso é uma coisa que eles controlam muito. Existe muito, né? 94% da população chinesa mora no litoral. Então, se tu for pegar o oeste chinês, ele é deserto e montanha, né? Então, é improdutivo. Tem muita mineração, né? Então, a gente nunca vai saber exatamente o que tem de valor do ponto de vista, né, mineral ali. Mas assim, a população tá na costa. Uhum. Mas para eles mudarem, por exemplo, um chinês nasceu numa cidade do interior e quer se mudar para Xangai. Ele primeiro tem que pedir uma autorização pro governo e não é fácil. Ele tem como se fosse um visto interno para ele poder se mudar. Então, essa questão demográfica deles também. Exatamente. Ele tem que ter condições, se eu não me engano. Tem que ter condições financeiras. A escola pública já não vai aceitar. É nesses momentos que a gente vê o comunismo. Exato. O poder do comunismo, ele vai ter dificuldade de alugar o imóvel. Ele Exato. vai ter dificuldade de emplacar o auto. Ele vai ter uma série de dificuldades. Claro, o cara com dinheiro ele consegue uma escola particular lá, tudo, mas então tem esse... A gente ouviu até história de algumas pessoas que conversaram com alguns locais e tal, que teve chinês que se mudou do país, e eles podem, né, não tem problema, pode se mudar do país, porque o cara conheceu uma mulher em outra cidade e eles não podiam morar junto, não podiam morar na mesma cidade. Então, tá, beleza, vamos nós dois pra Austrália, que é onde a gente pode, né, construir a vida. Mas, enfim, falando da agricultura, eles têm isso do ponto de vista produtivo para nós a gente já tinha uma certa expectativa, mas realmente foi uma surpresa em vários pontos, né? Eles têm um programa que eu acho que isso é uma das virtudes, assim, uma das qualidades do modelo que eles têm, porque eles fazem um plano quinquenal, então a cada 5 anos eles montam como se fosse um planejamento estratégico do país. E eles seguem aquilo lá meio à risca. Bem capitalista. Sempre. E aí, o mercado se organiza para cumprir aquilo, né? Porque, cara, é como se fosse o governo dando um sinal pro mercado. Vão nessa direção, e aí todo mundo meio se organiza para seguir aquilo. E um dos itens que eles colocaram no último plano é buscar autossuficiência em uma série de produtos.
A gente não acredita que assim, eles vão conseguir essas autossuficiências que eles buscam, mas eles buscam reduzir as dependências de importação bastante. Se eu não me engano, busca reduzir alguns números, como de 85% de importação de determinados produtos para 70%. Não é assim, tu vai olhar, mas é quase 10%, 20% de redução. O que é um absurdo pelo volume do que os caras... Do tamanho deles, né? Mas ainda segue um grande mercado. Mas ainda segue um grande mercado. E aí, em termos de como é que é a estrutura, lá o produtor chinês, ele tem em média de meio hectare até 2. E isso assim, a gente não tem muita... Acha que vai ter produtores, né, como a gente está acostumado, que com os tamanhos, 200, 300, 1.000, 2.000 Produz hectares. tudo dentro de casa. Mas lá é muito mais arcaico. Existem algumas cooperativas de produção que aí reúnem, mas aí reúnem coisa como 4, 5 mil produtores numa cooperativa, todo mundo meio morando numa vila, e aí sim conseguem produzir em alguma escala. Mas de alguma maneira, tu vai olhar, eles são os maiores produtores de arroz do mundo. E são, se eu não me engano, o segundo maior produtor de milho do mundo. Suínos também. De suínos, de carne de suína é o primeiro até onde eu saio. Uhum. E então, assim, eles, mesmo não tendo uma tecnificação como a nossa aqui no Brasil e nos Estados Unidos, eles ainda produzem um monte. Né? A gente andou de trem-bala lá, né, Pedro? Então, tu anda no trem-bala entre Pequim e Xangai, é milho atrás de milho. Então, né? Só que tu enxerga as glebas pequenas, né? Os caras trabalhando, eles no meio da lavoura, assim, ó, é diferente. E tu vê os talhões, a diferença de talhão um pro outro. Tudo pequenininho, mas... Antigo, não é muito uniforme, né? Uniforme, Tem lavoura muito boa e tem lavoura que tu enxerga assim, ó. Tem um outro limitante grande, né, Luiz Pedro, que nos passaram lá. A gente teve uma palestra com uma representante do Ministério da Agricultura chinês, muito interessante. E ela nos falou que de 8 a 10% apenas do território chinês é arável. Então isso também nos deixa... É um país gigante, né? Acho que é o terceiro maior do mundo, segundo para eles, mas nos deixa tranquilo que a gente vai ter muito... vai ser perene essa nossa relação comercial. Eu acho que tem uma coisa que até... Porque assim, dentro do contexto do Agritur, a gente tem as nossas visitas, né? Uma delas com uma representante lá no Ministério da Agricultura, que foi até o nosso hotel, nos deu quase como se fosse uma aula, assim, nós passamos a manhã com ela. Na chegada já. Então foi legal que tu... Já tem um panorama. E assim, o nível de detalhamento que ela trouxe foi fantástico. É discutível se o número é aquele ou não. Nós nunca vamos saber direito. E tem que entender que são os caras que qualquer posicionamento que eles tomam, eles modificam o mundo em termos de qualquer coisa, né? Então... O cara que tá ali tem uma responsabilidade enorme de dizer assim, bom, esse ano acho que nós vamos consumir mais soja. Cara, tu escutou aquilo, pra que ela tá falando? Aquilo muda o eixo. Então, Chicago já balança. Então tu tem que ter uma responsabilidade gigante no que eles passam. Exato. Tem como fazer alguns contrapesos, assim, pra te entender se o número que eles estão colocando no mercado são válidos, né? Eles botam o número de importação, X, tu vai lá e compara com os outros países pra ver o que os outros países estão dizendo de exportação para lá. Tu consegue fazer um check nesse sentido. Mas, enfim, no contexto do Agritur, a gente tem todas essas visitas e a gente tem muito tempo do Agritur que é passado em deslocamento, né, ou a gente interagindo entre os participantes, e a gente aproveita, né, como o organizador da viagem, nós aproveitamos sempre para trazer mais informações, aí sempre com essa dinâmica de estamos aqui para ofertar produtos para o chinês. E uma das conversas que nós fizemos foi sobre demografia, né, e sobre o que vai mudar do ponto de vista assim, da população chinesa. E aí nós olhamos alguns dados assim, e projeções da população que mostram que até 2100 a população da China vai encolher para algo entre 500 milhões e 800 milhões de habitantes. Hoje é 1,4. Ou seja, vai reduzir de uma maneira cavalar. Se a gente for olhar, a China já está com uma política hoje que permite um casal ter 3 filhos, né, ou melhor, uma mulher ter 3 filhos. E mesmo assim, essa pirâmide ela segue ficando mais... Não muito longe atrás era um filho permitido. Era um filho, exatamente. Então eles já mudaram primeiro para, né, do 1 filho para 2, não surtiu efeito. E aí nos últimos, o último dado que eu tenho é de 2020 e 2021. De 2018 para 2021...
teve uma queda importante no número de filhos por mulher que eles monitoram. E aí ali eles liberaram o terceiro filho. Então eles estão, de certa forma, tentando estimular de volta, só que aí a cultura, que a política do filho único surgiu lá nos anos 80. Ainda reverbera. Já está consolidado. O chinês tem dificuldade para casar, e aqueles que casam às vezes não têm filho mais. Porque, pensa, o conceito de família já está muito distante deles, né? O cara não tem irmão, não tem primo, né? Não tem tio. Pra ele não faz diferença coisa ele de tem avô. E tem 30 milhões de homens a mais. Ou seja, 30 milhões de homens que não vão conseguir casar, não vão conseguir ter uma mulher. Exato. Fruto, né, quando se tinha um filho e ainda o aborto era liberado e você preferia ter filho homem, né? Acho que abortavam. Culturalmente também, né? Então, que loucura. E tava falando que mudou muito a tua vida. O que tu ressalta, assim, fora esses impactos e tudo? Como produtor, como pessoa, o que tu... Não, que a gente... antes de tudo, eu vou voltar lá de novo. Eu quero voltar porque a tecnologia. A gente foi em centros tecnológicos lá, os super apps, né? A gente conheceu os super aplicativos que fazem tudo. Eu acho que isso, como pessoa, né? Não sei se como produtor rural, como produtor eu fico tranquilo sabendo que vai ter demanda para o nosso produto, sabendo que eles são insuficientes, que a nossa carne é muito barata. A gente foi no supermercado, tivemos a oportunidade de ir no supermercado e vimos a carne na gôndola lá, a carne australiana, a carne uruguaia e a carne brasileira. Viu? E a carne brasileira é absurdamente barata. Mas é assim, ó, convertendo, é difícil essas conversões, né? Mas era em torno de R$75 o quilo de bife, assim, um bonito bife. E a uruguaia era 3 vezes mais. Então... É a marca, né? É a marca. E outra, nossa carne, ou seja, nosso preço... E o consumo também tá aumentando deles, né? Eles estão aprendendo a comer carne, né? Eu conversava outra vez com um chinês que tem negócio aqui, eles, cara, eu já sou velho, eu não aprendi a comer carne, eu já venho de uma geração que não comia. Então até comer muita carne para nós é meio assim, meio indigesto. A geração nova, por causa dos americanos, aprendeu a comer hambúrguer, aquela coisa toda, já vem consumindo carne vermelha, já vem aumentando. Então eu acho que é muito um horizonte próspero que a gente tem com essa relação comercial aí. Até também a mesma palestra ela nos argumentou que a carne brasileira chega lá não, quando compram é 60% a menos do que é produzida internamente, né? Custa 60% a menos do que a carne produzida dentro da China. Então imagina a diferença. E aí com as tarifas, com taxas de importação, chega pela metade, né? Chega a 50% mais barata do que a produzida lá. Então, eu acho muito competitivo, muito. E o que vocês notam assim na história do Foice no Mercado? Já falou um pouco do bife. Como é que é a gente tá pegando carne, né? Tá vindo já, comprava meia res, né? Depois um pedaço, um bife. Como é que tá lá? É a porção. O cara tá comprando o bife. É vendido assim, tu enxerga a peça grande. Agora eu tava mostrando um vídeo eu não tinha mostrado ainda o vídeo pro Luiz Pedro, no momento que eu fui almoçar no lugar, ele foi almoçar no outro lá em Xangai. E eu fiz um vídeo, eu me deparei. Uma vitrine assim, em um restaurante, três pessoas cortando uns bifes pendurados, coisa mais linda. E uma vaca preta, Angus, no painel, assim, Australian beef, não sei o que. Carne bonita a carne mesmo. E o restaurante chinês, né? O restaurante chinês. Da cultura chinesa. Porque a gente foi no restaurante brasileiro também. Então, e a gente já vai entrar nessa pauta. Mas um restaurante chinês típico, chinês, eu digo, moços, olha ali que carne bonita, aquela carne pendurada, coisa. E eu parei e comecei a olhar o processo, o que eles vão fazer com essa carne, né? Porque é impossível, se esses caras comerem essa carne numa chapa, num assado, esses loucos vão triplicar o consumo. E aí, eu olhei, aí começaram a filetear a carne. Picar, mas não em forma de cubo, picar como se fosse um estrogonofe, assim, sabe? Em tirinhas. É um carpaccio, assim, né? Uma coisa fina. E aí cortou assim. E aí pegou a garçonete, pegou ali do pessoal que tava cortando, né? E levou até a mesa. E eu disse que os caras vão comer essa carne crua. Na hora que eu chego, tem uma panela fervendo na mesa, assim. Cozido.
Eles largam lá dentro, dão uma fervida lá, uma cozida naquele... Dentro d'água. Pedindo aquela rica da carne. Mas não me faz uma coisa dessas. E aí eu acho que se eles aprenderem a comer... Claro, já estão evoluindo com essa americanizada do hambúrguer e tudo. Mas se eles pegarem um bife na chapa... Aí eles fomos no restaurante brasileiro. Né? Aí nós tivemos em outra ocasião num restaurante brasileiro, porque também, né? Levar produtor daqui pra ficar comendo só pato laqueado e umas, né, aqueles porco doce deles lá também não dá, né? Aí, sei lá, pela metade da viagem, nós fomos num restaurante, era em Pequim, né, Pedro? Era em Pequim. Fomos num restaurante brasileiro, tinha até um passofundense lá, já conversamos com o passofundense, mora 26 anos em Pequim. Sempre acham perdido, né, cara? Sempre tem um gaúcho. E aí, chegamos lá, tivemos que esperar, porque, né, tinha muita gente no restaurante, lotado o restaurante, e só chinês. Nós éramos os únicos ocidentais dali. Tinha chinês consumindo carne a dar com pau, e carne boa, né? Bem boa, cara. Carne uruguaia. Chegava lá, tinha uma amostra, assim, umas prateleiras refrigeradas com carne uruguaia. Tinha carne uruguaia, mas ali tinha, não sei qual que estavam nos servindo, eu não sei. Sim, mas num cantinho tinha uma carne brasileira, de Goiás, e tinha uma carne australiana também. Mas a propaganda no restaurante era do Uruguai. Uruguai Beef, ali tu pegava o Porta Guardanapo, não é, senhor? Era o Porta Guardanapo, eu acho. Que era... E tinha no bannerzinho também, na entrada, lá embaixo, que era, assim, o carne uruguai, mas toda a comunicação era Brazilian Barbecue. Então era churrasco Guaraná, brasileiro, só que a carne eles falavam ali embaixo que era uruguai. Tinha Guaraná também. Guaraná, todo mundo. E aí era mais carne assada ou carne... Carne assada, carne assada. A churrasqueira, pelo que deu pra ver, era aquela churrasqueira elétrica, né? Não era brasa, mas dava no jeito, né? Nós que tava vários dias só comendo comida chinesa, foi excelente, né? Uma coisa que chamou atenção foi um vídeo que tu postou do INAC lá, que tinha uma placa do INAC, né, na embaixada. Esse restaurante é na frente. Ali é uma área de embaixadas, de casas diplomáticas ali. Poder aquisitivo pra carne e tudo. Exato. E aí foi um troço interessante, assim. Comecei a olhar no meio das embaixadas, ali tinha tipo um condomínio, né? Um condomínio com segurança fortíssima na frente, assim. E aí, na frente do condomínio, no muro, existiam algumas placas que indicavam o que teria dentro daquele condomínio. Aí tinha embaixada do Quirguistão, embaixada do Uruguai, embaixada de outros países, que eu não me lembro agora. E no meio, INAC. Instituto Nacional da Carne do Uruguai, né? Impressionante. Aí eu acho que eles colocaram mataram bem o burrinho dele, né? É trabalho, né? Tudo é trabalho, tá ali. Mas a BIEC, né, que nos representa, também tem um escritório lá. Não vou fazer, né? Mas eles ali parecem estar talvez melhor colocados. Melhor posicionado. E o chinês, assim, pensando em hábito de consumo, né, isso foi um dado que a mulher trouxe lá na palestra do Ministério da Agricultura, é que se tu for pegar consumo per capita de carne de porco, eles consomem 40 quilos. Se for pegar de carne de gado, é 7,5 kg. Então ainda tem bastante chão para andar como potencial. E se a gente for pensar em crescimento, né, em tendência, de 1978, que é quando ela tinha a informação, até 2022, a carne de porco cresceu 4 vezes. E a carne de gado cresceu 36 vezes. Então, assim, a carne de gado, do ponto de vista de crescimento, ela tem uma tendência bem mais importante. O café também está acontecendo a mesma coisa, né? Eles estão saindo também do chá, aprendendo a tomar café também. Então, sim, lá tu anda por lá, tem um Starbucks ou uma Luckin Coffee, que daí é a versão chinesa deles do Starbucks. Por tudo que é lado. O café virou uma febre lá, também é um O que mais chamou a atenção de vocês? Pedrão, vai te deixar na berlinda aí. Tá. O que mais me chamou a atenção, mas é tanta coisa. O trem bala, meu Deus do céu, o trem bala, eu moro em Uruguaiana. Tchê, imagina, Tchê. É muita diferença. Trem bala em Porto Alegre, Uruguaiana, resolvia a vida, né? Mas nós ia Manaus de trem bala. Eu ia pescar lá na Amazônia. Não, é impressionante. Isso foi talvez o que mais me chamou a atenção. Mas é muita coisa, é muita coisa. Eu quero voltar, como eu falei, é muita tecnologia. A maneira de... Outra coisa, eles não falam inglês, né? Pouca gente fala inglês lá. Quase ninguém. Em Pequim, principalmente. Em Pequim, bom, nosso hotel era um hotel grande,
olha, os maiores hotéis que eu já vi na Hotel vida. internacional. Internacional. E eram 2 ou 3 pessoas só na recepção que falavam E inglês. aquele inglês que é difícil de entender, né? Assim, não Sotaque. era o sotaque muito carregado e os caras sem muito repertório, assim. Então a comunicação também não é muito fácil. Mas nós tínhamos um guia que era um chinês que morou no Brasil por 26 anos. Então, ele falava um português super bem, assim, nos dava todo o suporte. Sim, a gente tinha que andar só com ele no costado. Mas é isso aí. E tu, Luciano? Pra mim, eu acho que, assim, me chamou muito a atenção essa questão da construção civil deles, né? Até porque na primeira ocasião que eu tive lá, se falou muito sobre a questão da crise do mercado imobiliário e como isso estava repercutindo muito na economia chinesa como um todo, né? E aí eu parei para prestar atenção um pouco, de fato, nas construções e como é que é a cultura deles nessa questão dos apartamentos. E isso a gente pode ver também no trajeto do trem-bala, que tu olha no horizonte, assim, foram 4 horas a 350 km por hora, né? Então, assim, andamos bastante chão. 1.420 km. Então, assim, conseguimos ver muita coisa nesse período. Tu olha no horizonte, tu vê um montinho de prédios, assim. Aí tu vai olhar, tem cada montinho desse tem uns 20 prédios, cada um com uns 30, 40 andares. Os caras não fazem coisa, tipo, não, vamos fazer um prédio. Os caras fazem 20 prédios. E daí tu olha e tem uns 4, 5 desses clusterzinhos de prédios, assim, um do lado do outro. Então, nesse momento, tu começa a acreditar nesses números de cimento concreto. E tu começa a acreditar que tem muito dinheiro para comprar esses prédios. Por que começou, né, toda a dinâmica da crise imobiliária ali? É porque sempre tinha muito mais prédios novos sendo começados do que terminados. E aí a oferta e demanda, como sempre, ficou muito maior do que a demanda. O chinês já começou a parar de crescer em população, já não tem mais tanta gente com tanto dinheiro para comprar apartamento. E isso foi uma coisa que mais me chamou a atenção. Assim, eles vão ter que se reinventar, né, do ponto de vista do que é o condutor do crescimento chinês. Sempre foi a construção civil nesses últimos anos, né? Nesses últimos, 20 anos. Então eles vão ter que se reinventar, e eles já começaram, né? Eles estão virados a cabeça totalmente para a tecnologia agora, para aumento da renda das pessoas e o povo parar de trabalhar com os braços e começar a trabalhar com o cérebro. Isso já começou meio que o movimento a acontecer. Japonês, assim, quando olha, o Japão fez isso aí lá atrás, né? Exatamente. Só produz porcaria, era produto japonês, a gente esqueceu, mas o produto ruim era o japonês. Agora o chinês já não é o chinês e vai subir de tecnologia. E vocês tiveram que mês lá? Foi julho? Foi agora em agosto, início de agosto. Foi de 8 a 18 de agosto. Foi pós já a implementação da taxação e tudo lá. Como é que foi essa... E o impacto que eles estão sentindo lá? Nem entenderam, não entendo inglês, cara. Não, depois o Pedro pode me complementar, mas assim, nós não víamos eles falando sobre o assunto, né? Não era algo assim que tava deixando ninguém preocupado. Os caras não estão... Assim, até porque se a gente for olhar... Eu não sei até que ponto eles sabem. Tem isso também. Pode ser, também. Chega informação a eles também. Esse é um bom ponto, porque realmente, né? E tem um ponto aqui também que nós aqui, eu escuto tudo que é rádio, o cara discutindo a taxação, digo, cara, mas isso não vai chegar lá em Quaraí, fica tranquilo, segue no teu dia a dia aí, o cara tá preocupado lá na rádio de Quaraí, que é a taxação. Nós politizamos tudo. E eu acho que a gente amplia, não que não seja uma coisa importante, obviamente, mas a gente amplia muito as coisas aqui no Brasil por essa nossa polarização aí gigante, né, cara, que tudo torna político. Mas até cortei. Não, assim, eu acho que eles com certeza sentem, mas eu acho que nas maiores indústrias, né, com certeza agora o segundo semestre, que é o semestre onde eles importam soja do hemisfério norte, né, dos Estados Unidos especificamente, eles vão sofrer. Né? Enquanto não se organizar uma solução, sofre o chinês que tem que comprar uma soja para eles mais cara e sofre o americano que tem que vender mais barato. Assim, e o Brasil fica nessa... Assim, eu lembro na outra ocasião que eu fui, tinha um professor francês lá que estava dizendo, porque o brasileiro vai surfar nessa onda da guerra comercial, vai ganhar muito dinheiro e tal. E eu... Assim, não vejo isso aqui no Brasil como sendo uma coisa que de fato está se consolidando. Eu vejo como algo que a gente fica no meio de dois gigantes, né, se movimentando. Você ouve a operação é o mico e o gorila, né? E o Brasil do meio lá. No meio ali sambando. Os Estados Unidos, 30 trilhões de dólares de PIB,
A China já peita, eles têm 19. Então eles já peitam os Estados Unidos, eles não ficam mais quietos, né? Por isso que o embate eles dobraram a aposta, né? forte. E é aquela história, 2 pesos pesados no box ali. É difícil o cara dar um soco, é mais pra lá e pra cá. Quando dá, tu eles sabe ficam se estudando, né? Vai fazendo essa coisa toda. Tá, e vocês como a 300 como consumidor agora do chinês, porque vem muita coisa de lá em produtos, Sim. como é que tu vê essa relação assim dele? Sim, sem dúvida. Eu acho que sim, tem nos últimos anos já, e nós até tivemos o Benhur, que é o nosso diretor de insumos, que é basicamente quem faz as compras, né, da 300 quando se fala em químico e fertilizante e na produção de sementes. E ele foi na viagem conosco e também nos trouxe, né, algumas visões. O que acontece? Nós tivemos nesses últimos anos aí um pipeline de novas tecnologias, novas moléculas que ficou de alguma maneira estacionado. Tiveram novidades, mas né, de alguma maneira ficou estacionado. O anterior caiu drasticamente. Exato. Então o que aconteceu? A China, né, e tem, isso não dá para dizer que não, os caras têm uma veia de cópia, né, ou de multiplicação muito. Até nós ouvimos lá de uma das palestrantes, última palestrante. Foram nos prédios lá que tu vai subindo e tem tudo que é cópia de tudo que é coisa. Que os cara, nós somos no fake market. Lolex. No fake market. Pra brasileiro é Lolex. Já mata. Semi-originales. Tinha experiência fantástica. Tem que original. ir também. Cara, o dia que eu cheguei, os caras falando português, eu digo, não, pode. Brasileiro, né? Desconto, Lolex, original. Mas enfim... Os caras fazem negócio assim como claro, os caras são bons, eles são muito bons. Não, e tu ia nesses fake markets assim, tu olhava uma coisa, não, tá muito caro, virava as costas e eles vinham te pegando pelo braço, assim, volta aqui, disso, não. Foi engraçado. Tu bota o preço. Não, e no copo ele te pede R$500. Aí tu acha como 500, você paga um. Não, 400. Não, tu vai chegando no meio. E aí, nos últimos anos, eles conseguiram, de fato, construir muita capacidade fabril para produzir moléculas que já estão, de certa forma, com a patente disponível, né? Então, hoje o Brasil já consome, a 300 tem, né, parcerias com empresas chinesas, daquelas que a gente valida a qualidade, né? A 300 tem 2 centros de tecnologia, cada um com múltiplos polos que ficam ao redor do ponto de vista territorial, onde a gente testa todos esses produtos para validar que, de fato, a qualidade deles é digna da gente poder distribuir para os nossos clientes, né? Eu acho que esse é a principal razão de existir um centro de tecnologia próprio, que não é comum para o nosso ramo de distribuição de insumos. A gente mesmo faz essas validações e distribui para os nossos clientes só aqueles parceiros que a gente tem bastante confiança do produto. E isso, de fato, torna esses produtos mais competitivos. Agora, eu até ia comentar nessa última palestra que nós tivemos, teve uma mulher lá que falou, por mais que existem bastante empresas de tecnologia que são europeias, que desenvolvem moléculas novas, a mulher acho que resumiu bem a dinâmica do mundo hoje, né? Os Estados Unidos cria a tecnologia, a China escala e a União Europeia regula. Então, é isso mesmo. No final das contas, a organização ela foi muito feliz em trazer isso, por mais como eu falei seguimos. Que tem... E nós seguimos. Nós assistimos. Bateu a cabeça para seguir o que tá. Exatamente. Então, assim, né, somos consumidores, mas a gente também sempre tem os maiores parceiros da 300 é a BASF, a FMC, como assim, historicamente, e essas grandes empresas sempre produziram muito lá, sempre teve. Exato, a produção delas em uma boa escala é lá também. Então. Por isso, como é que vocês estão vendo o ano? Vamos fazer um recorte Rio Grande do Sul aqui, né? Como é que vocês estão vendo isso em termos de, cada um em termos de pecuária e de agricultura esse ano que a gente está vivendo, essa próxima safra que a gente entra agora e está entrando? Puxando a brasa pro meu assado, que eu trabalho mais com pecuária, eu acho que a mudança de ciclo está aí. Estou bem contente com o que eu acho que vem pela frente, estou bem esperançoso. Já vou falar dos leilões, assim, ontem eu iniciei a minha temporada mesmo de leilões, né? Só em setembro são 21 eventos e hoje a gente tem outro aqui na Expo Inter, amanhã temos outro. A minha voz está um pouquinho rouca, mas... Tem que guardar um pouco essa voz. Mas a gente já está vendo reflexo no preço do gado gordo. A gente vai ver, eu acho que agora, curto prazo, eu não sei quando é que vai ao ar esse podcast, mas segunda quinzena de outubro eu já começo a almejar mais uma suba
e o ano que vem acredito que vai ter uma falta de proteína animal no mundo. Pelo que eu andei esse ano, pude constatar, eu vi que na Europa, lá em Portugal, quando eu fui em junho, fiz uma gira pecuária em Portugal, eles estão com preço histórico, Estados Unidos está com preço histórico, óbvio, por baixa produção também, né? Estão no menor rebanho dos últimos 50 anos, eu acho, dos Estados Unidos. E preço alto lá, preço alto na Europa é a questão de tempo. A Argentina também, bons preços. E o Brasil em 2026 vai ser para a pecuária, eu acho que, tô levando fé, vai ser um belo ano. Bueno, eu não vou falar muito sobre preço, né? Mas eu acho que dá pra... achei que tu ia dizer quanto ia estar. Não, eu sempre... Vai, os caras já batem lá amanhã. Eu não vou falar eu acho que é a tendência, tô levando fé, mas óbvio que é uma série de fatores que levam a isso, né? Eu tenho nós Não, vivemos agora no já Brasil, falou, né? cara, tá gravado, nós vamos cortar Não, aqui, não, ó. Tem que fazer até uma sketchzinha e postar só agora essa morreu. frase. A palavra do homem é um tiro, mas eu digo assim, ó, tem os problemas geopolíticos, nossa. Se não houver nenhum problema sanitário. assim, ó, Ceteris paribus, né? tu A tá Noelle tá nos ouvindo. Não, vamos falar pra ela tu aí. tá vendendo e o outro tá comprando, é por isso que... Eu esqueço que eles têm confinamento e eu vendo terneiro. Não, mas eu fico feliz, assim, de ouvir o Pedro. E acho que eu vou pegar por aí e depois eu comento, porque uma das missões da 300 é, de fato, viabilizar o produtor, né? Assim, a gente sempre tem isso é muito claro na nossa cabeça, né? A 300 dá certo se o produtor dá certo. Então a gente acredita muito em entender o negócio do produtor, seja ele um negócio mais agrícola, seja ele um negócio mais pecuário, até porque é importante, né? Por mais que a gente queira dividir, a agricultura é uma coisa, a pecuária é outra, mas se for olhar a 300, o farelo de soja que produz vai principalmente para consumo de suínos e aves, né? Uma parte vai para a pecuária de leite e uma pequena parte vai para a pecuária bovina, né? A pecuária de corte. Mas se a gente for pegar agora, principalmente com a produção do DDG na nossa fábrica de etanol, nós vamos atender muito o mercado pecuário do Mato Grosso, né? Então a gente vai, né, a gente se obriga a ter que entender o negócio do cliente e até mesmo fomentar, né, para gerar demanda para esse DDG, nós precisamos que tenha produtor que de fato consuma e veja na pecuária um bom negócio. E a gente acredita que a pecuária é um bom negócio. Até por isso que a gente vem há alguns anos, né, numa missão aqui, olhando para Rio Grande do Sul, de como viabilizar o inverno, principalmente daquele cara que tem a soja como o seu principal produto no ano, mas tem um inverno que a gente fica olhando pro Mato Grossense lá, que o cara tem a segunda safra do milho, que não é mais safrinha, né? Sim, tá louco. Olha pra segunda safra, a gente fica aqui, mas e nós? 1.1, aqui é cultivado 1.1 safras por ano, né? Então é quase nada. E entra outra coisa, né? Quando tu olha pelo lado da revenda aí, do quem tá no comércio, né? A resiliência que dá esse cara que tá integrando as duas coisas, que tá com a agricultura e com a pecuária, e a gente tem visto aqui no estado que o cara que tem as duas coisas é uma ajudando a outra, né? Sem dúvida. É o que tá levando, porque a soja a gente vem tomando tombo aí nos últimos anos, questão de seca e tudo, e quando pega essas regiões mais extremas... A variabilidade como eu climática digo, no Rio Grande do Sul é incrível, né? A gente anda pelo centro-oeste lá, agora eu fui há pouco no Mato Grosso lá, eles sabem a semana que vai começar a chover e sabem a semana que vai começar a parar, então essa previsibilidade pro pessoal, né, pro agricultor principalmente, é incrível, né? Aqui a gente, infelizmente... Aqui a gente sabe... olha Expo Inter, a gente sabe que vai parar, só não sabe quando. Isso que eu Olha, ia vem falar. preto ali, vai cair o mundo. E detalhe é a variação de temperatura, isso que pega também. mais aqui. Agora vai dar uma chuva, a previsão As dava, né? noites 8 graus, quentes, 12 graus, estamos a 28 hoje, então... Exatamente, a amplitude térmica realmente também entra na questão de previsibilidade, né? Não Claro. tem... Mas como é que tu tá vendo a alternativa aí pra soja, por exemplo? Não vamos nem em preço. Pode, eu acho que fica legal se tu, né, vocês têm uma experiência bárbara de conseguir entender um pouco desse mercado e ler um pouco desses cenários, como o Pedro tá dizendo, cara, eu andei aqui, andei lá, a tendência aqui, vai pra cá. Uhum. Como é que é um pouco dessa tua leitura e depois nós entrar nessa, acho que essa dinâmica, assim, cara, como é que nós vamos entrar numa nova safra, assim, sem recurso, uma situação complicada? Uhum. Até como ponte financeira também, né? Perfeito. Sim, hoje vocês são um dos maiores bancos do Brasil, né? Além do banco, o banco como um todo, né? Sim, olhando a instituição, 300, a instituição ainda é muito pequena, perto da relevância que existe o mercado de crédito no Brasil.
Mas assim, é um tema que eu tô aí há 4 anos, né, tendo que todo ano aprender um pouco mais a lidar com o cenário de seca. E assim, eu tô na 300 há 8 anos. Quando eu me conheci por profissional, vamos dizer, eu estava no final de uma sequência de anos aqui no Rio Grande do Sul maravilhosos, né? E eu lembro que eu falava no primeiro ano, quando a gente montava as políticas de crédito para analisar crédito, eu falava assim, eu pensava comigo, eu nunca vi uma seca na minha vida. E logicamente não queria ver, né? Quem dera eu poder passar a minha vida profissional sem ver uma seca e poder ver a prosperidade e a produtividade. Deu um ano que deu aquela super safra com os custos de insumos, né, controlados. E o soja 180, 200 pila. Eu vi contrato a 209, né? E aí no ano seguinte, aquela quebradeira de produtividade. E aí, depois disso, foi uma depois da outra, né? Falando um pouco do ponto de vista de soja e de produção em específico, né? Estados Unidos, tá, e eu tive lá em julho, em Iowa também, a gente acabou visitando o Henry Stein numa outra missão aí de executivos da 300, e o Henry Stein, que é um bilionário, né, tem a empresa. Os genes, né? Exato. Quem desenvolveu... E ele tem 83 anos e ele falou, essa é possivelmente a melhor safra de soja e de milho que eu já vi na minha vida. E isso, né, nós ficamos naquela, né, mudos. Bem na minha vez, como diz. Bem na minha vez. E isso com certeza adiciona um componente de oferta de produto no mercado que, assim, né, eu acho que eu deixo por aí a conversa. Ou eles sabiam a relevância da 300, né? Os executivos da 300 eu vou dar lançar uma bola aqui. Mas então, assim, o cenário de preço vai ser, nenhum ano vai ser igual ao outro. Né? Não dá pra gente pensar, olhando todas as circunstâncias que vêm, a não ser que tenha uma tragédia muito grande, e o Brasil hoje está muito bem distribuído, a produção meio que contrabalança, né, pela quantidade de regiões, para ter uma frustração tão grande que impacta no preço, ou os Estados Unidos da mesma forma, né? Exatamente. Então, os estoques não têm essa perspectiva de mudança tão grande para mexer tanto no preço, né? Exato. E a produtividade do Rio Grande do Sul, né, eu não sei se feliz ou infelizmente, não mexe no cenário, né? Nós olhamos para o ano passado, que foi uma safra frustrada. Não foi tão frustrado quanto as outras, mas foi frustrado no Brasil, o recorde de produção. As outras regiões, Então, né, assim, nós não mexemos tanto aqui no ponteiro quanto talvez poderia compensar, né, o preço pela produtividade. Em carne, nada. Em carne a gente não mexe em nada. Então, e são um mercado assim, a pecuária tem o ciclo pecuário, tu tem uma série, tu consegue enxergar um pouco para frente. Os movimentos futuros, né? Mas como é o anual que é depositado de safra, né? De produto ao longo... o ciclo ele é curto, é depositado todo ano, então você não consegue ter essa previsão. E soja talvez cada vez mais... Acho que uma coisa que a gente tira, né? É aquela coisa do 180, 200, cara. No futuro muito... É difícil a gente dizer isso aí, a gente brinca, essas brincadeiras eu fiz uma palestra uma vez, isso era 2020, eu falo, fevereiro de 2020, a soja estava 90 e poucos, acho que tinha assim, um preço fantástico, olhava aí conversando, estava lá em São José do Ouro, falei para os caras, cara, agora sim, adubo e tal, olha esse preço, eu não sei se é um preço bom, mas no histórico, quando tu olha para trás, é um... Relação de troca, perfeito. Cara, teve 3 vezes a história esse preço, então assim, ó, e ficou pouco tempo, então aproveita, faça um negócio, tal. Deu um mês e pouco da pandemia. Tu não apareceu mais lá. Nunca mais fui, né? Como é que tu vai? Cara, pode, quando fala em preço, é isso, daqui a pouco. Mas quando tu olha um cenário que está sendo construído, é para uma outra realidade. E aí eu acho que é o grande desafio que nós traz para agora, que trouxe para a pecuária, e para a pecuária a gente sabe que é produtivo em termos de fazer mais, de produzir mais, e aí que ela vai ser a agricultura de conseguir, olhando o Rio Grande do Sul, uma estabilidade produtiva. Exato. É baixar custo e... Cara, que daí pra mim são 2 soluções, 3, vou pensar aqui, tá? A primeira é irrigação. E depois eu volto a falar porque ela esbarra em créditos, né? A segunda é seguro, que tem uma questão cultural, mas também esbarra em subsídio. E a terceira é como melhorar a integração dos negócios, porque o produtor que ficar só no soja... Eu sei de casos, tá? De clientes que tem um histórico de o cara só planta o verão, planta soja, depois ele colhe a soja, larga uma cobertura, né? Encerra as máquinas no galpão, chaveia e vai para casa. E deixa o inverno.
Lógico, ele vai manter o inverno. Claro. Mas esse cara, ele teve, né? Se a gente for pegar com outras culturas, talvez esse cara teve uma maior estabilidade. Mas existem soluções ou assim, métodos que ele pode aumentar a rentabilidade do ano, né? Pecuária, eu acho que é um deles, por isso que a gente sempre teve perto da pecuária e né, na nossa operação de família a gente é pecuarista e acredita, porque a gente entende que é uma maneira importante de complementar, né, o sistema de produção do produtor. Mas não se restringe, né? Eu acho que a gente está muito forte agora fomentando a canola, né, o desenvolvimento da canola como uma cultura. É puxado pela questão dos biocombustíveis, sem dúvida nenhuma, a demanda que vai existir incremental pela canola é por uma demanda superior de biodiesel que vem a partir de mandatos aí da lei do combustível do futuro, e isso de uma safra para outra está viabilizando uma cultura de inverno que pode se tornar uma cultura de inverno importante, talvez prioritária. Então, né, resumindo, irrigação, seguro e um segundo negócio, né, importante, que seja relevante. Não pode ser aquela coisa, eu tenho a soja, mas o segundo negócio que se der certo deu. Não, cara, eu tenho a soja e o meu segundo negócio eu dou foco nele, que é ou uma canola ou uma pecuária ou os dois juntos. Até porque o momento que o fator combustível, a canola relacionado ao biocombustível, no momento que ficar extremamente viável, irá diminuir também a produção de trigo. Eu não sei. E aí no momento pode ficar mais viável o trigo no inverno. Eu acho que tem a questão, mas a canola ela tem uma questão de corte, né? O ideal dela é tu não plantar na mesma área um ano depois do outro. Então poderia fazer um ping-pong do trigo com canola. Né? É menos sensível também. Mas é muito claro que não é mais o produtor de soja, o produtor de arroz ou o pecuarista, né? O arroz passou... É um produtor, vamos chamar assim. O arroz passou por essa mudança, né? Aí tu tocou no ponto que me abre a porta para falar sobre viabilidade e crédito. Que aí tu falou, cara, o cara tem que se enxergar, ele é um empresário. Ele não é ele é produtor também. Mas essa é uma definição que poderia ser a secundária. A primária, no meu ponto de vista, deveria ser, o cara é um empresário. Se ele produz soja, se ele produz arroz, se ele produz canola, se ele produz carne, independente do que ele está produzindo ali, ele tem que enxergar no sistema de produção dele uma empresa. E talvez não é a maior produtividade que vai trazer o sucesso para ele. A métrica de sucesso, como é que mede a performance desse produtor, que a gente precisa... talvez de maneira estrutural rever, né? E isso não quer dizer que a gente não deva buscar outras soluções. Acho que, né, a securitização, se vier alguma solução nesse sentido, sem dúvida vai ser um grande alívio, um grande colchão para muita gente, para muito produtor que talvez fez uma excelente gestão, mas por circunstâncias de mercado acabou, né, ficando numa situação mais delicada. Agora, existem uma série de medidas de gestão que, se bem aplicadas, tu como empresário rural, como produtor, consegue navegar melhor uma turbulência, consegue navegar melhor um mar revolto do que, né, quando tu não está numa crise. Isso talvez no momento de não crise te tire um pouco de oportunidade, porque talvez tu é mais conservador, um pouco mais, né, trava mais o soja, faz uma relação de troca um pouco mais controlada, faz uma gestão de riscos. Isso, sem dúvida, te impede de participar de todas as oportunidades que o mercado vai oferecer. Agora, nos momentos de crise, faz com que tu seja bastante mais seguro do que os outros, né, players que estão ali no mercado. Então, para mim, gestão da propriedade rural como uma empresa. E hoje em dia, eu acho que, dado o cenário de alavancagem do agricultor, e não só o gaúcho, né? O gaúcho eu acho que está muito mais exacerbado, tem a questão da seca, mas o produtor brasileiro está alavancado em geral. Se zerar a operação de todo mundo... né? Tem o patrimônio líquido geral. Pegar todos os balanços de todos os produtores do Brasil e for fazer uma análise de como é que está o patrimônio líquido somado, é muito possível que esse patrimônio líquido corroeu nesses últimos anos. Né? Então é isso. Para mim, a chave é esses 3 pontos. E o guarda-chuva em cima dos 3 é a gestão. Qualquer um dos 3 só vai ser bem feito se for feito com gestão, com alavancagem controlada. E aí, o que são as soluções que eu vejo na mesa hoje? Né? Primeiro, o alongamento de dívida, negociado com os bancos. Eu acho que tem muito produtor deixando a bomba estourar, esperando uma securitização, mas isso, Salvador, né, na relação com as instituições financeiras, é bastante prejudicial.
E tem a questão de, eu fiz o que eu podia com os meus parceiros financeiros, que eu estou tentando manter a relação com eles, porque o mercado uma hora resolve, é cíclico, nós já tivemos outros períodos de seca no passado, então vai resolver, só que a relação com os bancos vão ser os mesmos bancos depois que essa crise passar. Então manter o relacionamento com os bancos é muito importante, com os bancos, com as revendas, com todos os financiadores, né? E aí fiz tudo que eu podia fazer com os meus parceiros financeiros e não tenho mais uma saída. Para mim, aí também é uma opinião pessoal, cada um toma as suas decisões, é a desmobilização, né? E pode ser um assunto controverso aqui, né? Mas, é uma saída que aí, no meu ponto de vista, é uma saída de tomada de decisão de gestão. Talvez não precise reduzir a área, né? Vende a renda, continua plantando a mesma área, mas pelo menos tu consegue reduzir. Que nós, numa curva histórica de juros no Brasil, olhando para o nosso cenário moderno aqui de real e etc., o custo da dívida está muito alto para se manter dívida e assim, não tomar uma decisão. O negócio não paga esse nível, né? Esse juro e tal. Eu acho que isso, como tu falou, o mar revolto, né? Vai nos botar num outro patamar, não tenho dúvida, né? O negócio agrícola, agropecuário, pecuário, ele está muito, muito, muito mais complexo, né? Sem dúvida. Então a gente vai precisar ir para um outro nível de gestão como um todo nisso aí. E não é mais só a gestão produtiva, né? Exato. Claro que tudo parte dela, mas essa gestão financeira, gestão de risco, todo isso de parceiros, de tudo isso. Você tem visto isso também na pecuária, Pedro? Porque é uma coisa assim que a gente olha, né? A pecuária, se comparar no passado para esse ano, subiu na casa de 30%, até um pouco mais. Só que a gente não vê a euforia da subida quando bateu a primeira vez os 300 arroba, né? Eu acho que falta um pouco do pecuarista ser mais, uma mentalidade mais de agricultor, né? Saber investir em pastagens, mas você nota bastante consultorias, vocês também são consultores, vocês sabem, bastante gente chamando consultores para dentro da porteira para tentar aumentar números de produção, né? Mas eu sempre falo que um grande termômetro de produção, de aumento de produtividade na pecuária, para mim, né, eu mensuro, que eu convivo, é a minha feira de terneiros que eu faço em Uruguaiana. Eu considero Uruguaiana no estado, né, talvez seja os maiores, com certeza é o maior rebanho, perde para Alegrete ali, mas produção de terneiro é muito gado de cria, né, invernada é muito pouco Uruguaiana. Então na feira de terneiro a gente tem em torno de 2.000, 2.500 terneiros, e do ano que eu comecei, né, que foi em 2006. Eu me lembro que era 155, menos de 160 quilos de peso médio os terneiros, né, na feira. E agora, esse último ano, 212 quilos. Porra. Então, vem aumentando, né, para um número grande, né, uma gleba grande de terneiros, vem aumentando o peso de desmama. Isso nada que mais é que o aumento, o incremento, né, tanto nutricional como biotecnologias de manejo, biotecnologias na pecuária. E eu acho que tem muito espaço, né? Tem muito. A nossa merma é muito grande, acredito, né? Que é a taxa a diferença entre o diagnóstico de gestação ao desmame, né? Essa diferença ainda é muito grande. Eu acho que a gente tem que aumentar nosso índice de desmame, de desfrute, né? De vaca exposta à reprodução. Isso a nível de Brasil. Mas estamos no caminho certo. Eu acho que com essa nova mudança de ciclo, esse incentivo novo ao pecuarista, que acredito eu que está se aproximando, se não houver nenhuma interferência geopolítica ou sanitária, cada vez mais se solidifique esse profissionalismo na pecuária. Cara, o teu Instagram, né? Como é que você desenvolveu isso aí? Tem crescido muito. Eu mesmo estava acompanhando a tua viagem para a China, tem uma galera que te acompanha, você faz um baita trabalho nas redes sociais aí. Como é que começou isso aí? Como é que você vem fazendo isso aí? Nunca coloquei R$1 no Instagram, em mídia social. Mas foi engraçado e eu acho que eu gosto de tirar foto. Eu me lembro lá em 2012, se não me engano, que eu criei o Instagram, ou 2013. Eu estava um período bastante ativo na estância lá, né? Tava praticamente morando na estância. Então eu comecei a tirar fotos do dia a dia e a estância é bonita, o ambiente é instagramável, como se diz. Então quando eu comecei eu me lembro que as pessoas
tinham, não sei, nas fotos 15 curtidas, eu já tinha 30 e poucas curtidas, porque as fotos eram boas, o ambiente é legal e eu gostava, né? É natural, eu não... Espontâneo, no momento que eu ficar forçando, né? Agora, começou a crescer o Instagram, aí entrou os reels, né? E começou a viralizar. Meu dia a dia, eu tenho a sorte de ter muita coisa engraçada no meu dia a dia. E eu não publico tudo que eu posso publicar. O barbeiro é maravilhoso. Agora o meu barbeiro deu uma sumida, vou ter que achar o barbeiro, ele mudou de cidade. E eu não consigo publicar tudo que eu poderia publicar no dia a dia, que ia ser muito mais coisa cômica. Mas, e também, eu tenho comigo... E o olhar, né? Tem o olhar pra enxergar isso aí. Exato. Acho que esse é o nosso como tu dia a dia. consegue captar, olhar ali e dizer, cara, aquilo ali engraçado, pessoa... É cheio de notícia ruim, né? A gente tá cheio de coisa ruim pra olhar, então, e gente reclamando, não sei o que. Trazer uma forma leve de abordar a vida, eu acho interessante. Então, então isso serve também, porque agora começou a profissionalizar, né? Agora o Instagram desses últimos tempos, ainda mais depois da China, né? O vídeo da muralha da China deu 1 milhão, vai bater 1 milhão de visualizações agora. Que loucura. Do que a gente tava lá na muralha da China. E aí, agora óbvio, já sobe de carrinho, né? Que atrai, negócio de teleférico. Atrai empresas que querem associar a sua marca com a minha pessoa, o meu Instagram. Só que eu já deixei claro, né, eu não vou perder a essência, eu não vou vir aqui a mostrar, compra esse, não sei, essas flores aqui, pessoal, essas flores são muito bonitas, compre essas flores. Acho que não tem nada a ver comigo, entendeu? Então, eu vou fechar algumas parcerias comerciais, já venho fechando algumas parcerias comerciais, mas sem perder o vínculo, sem perder a essência, né? Senão eu acho que não perde o sentido das coisas. Sim, mas e tem vários exemplos aí que o pessoal faz bem, de maneira bem natural, né? Nem é essa coisa assim, então... Mas muito massa, cara. O trabalho tá muito legal. Muito tem conteúdo, né? O cara acompanha ali, é isso, é o dia a dia, né, cara? Mostrando o dia a dia, a realidade. Não, e foi muito engraçado agora lá na China, lá principalmente. Eu não acreditei que as pessoas fazem isso. Mais de uma pessoa chega em casa no final do dia, porque trabalham, né? Não ficam só no Instagram, né? Não sou que nem eu que ficam só no Instagram. Não, as pessoas trabalham, né? Não tá tempo. Aí eles chegam de noite, mais de uma pessoa me falou... Eu coloco na televisão, espelha até o telefone na televisão e fico olhando meus stories. Várias pessoas, olha, uns 3 ou 4 mandaram isso. Eu digo, não acredito que tu faça isso. Dá pra acompanhar, ver tipo como uma é novela. Passou a ser um programa de TV, né? Não. Diz o guri del bueno, mas que falta de opção. Tá bem, vamos entregar uma lembrança. Um regalo aí pra vocês. Pelo tempo aí. E com esses aqui o desafio é grande. Isso aí é a régua. Isso aí você fica. Não, mas isso aí o nosso parceiro garante, cara. Garante a qualidade. Isso aqui vem lá do nosso parceiro do Saleiro, o Douglas, né? O Douglas é dono da Casa de Carne Saleiro em Santa Maria, um cara que trabalha com carne de qualidade há muito tempo. Deixa eu largar pro Pedro lá. Trabalha com... Eu conheço o Douglas, gente. Fera, vai estar conosco aqui, né? Fazendo o nosso evento aí também. Trabalha carne de qualidade, dá consultoria, né? Para as empresas e para os negócios. Tá bem. Já deu o assado aqui, cheio. Olha aí, ó. Aí vem parceiro lá, vem do Calegaro, vem dos Greco, vem a turma aí. Ele montou um kit aí para uma mojeira. Espetáculo. Tá, mas vamos fazer o seguinte, amanhã vamos gravar outro podcast. Eu quero ganhar de novo. Vamos engordar o assado. Muito obrigado. Que desfrutem. Olha aí, me emocionei. Te assusta. Que desfrutem, né? Que aproveitem para comer uma carne. Aí, sempre é bom. Acho que isso é o fruto do nosso trabalho, né? E reúne todo mundo e toda a função. Então vem uma série de coisas aí, que também é um trabalho, né? A gente tem falado muito isso, é fazer um trabalho diferenciado e ensinar as pessoas a comer carne, né? A valorizar o nosso produto, né? Perfeito. Ensinar a turma, a gente falou muito disso aqui, né? A nossa carne tá lá na China. Então os caras saberem a diferença, como é que faz, como é que prepara. Então tá tudo dentro disso aí composto. Por isso, obrigado. A gente sabe que a agenda de vocês, a função corrida, né? É feira, é tudo, é para lá e para cá. Obrigado pela atenção aí. Nós estamos de portas abertas. Tem muito assunto para nós fazer aí. Vamos gravar mais outra. Separar eles. Separar. Se esse for o brinde, amanhã eu tô aqui. Né? Obrigadão. Obrigado. Eu aqui agradecendo do meu lado. Então, muito obrigado pelo convite. Eu acho que é uma honra para a 300 poder compartilhar um pouco, né, do nosso programa do AgriTour.
Vamos continuar fazendo, já temos uma lista de espera agora aberta para clientes. Agora vai aumentar, agora vocês preparem. Né? Pois é, tia, agora nós temos já uma sobredemanda, vamos dizer, né, sobre a viagem, mas se Deus quiser vamos poder fazer várias ainda. Como é que ganha? Dizer, só comprar lá, né? Tem que ter vínculo, né? Tem que ter. E o diferencial do AgriTour não é necessariamente só as visitas, que sim, tem algumas visitas que são exclusivas 300, né? Mas o principal é o grupo de produtores que a gente leva, né? A gente tem uma atenção muito importante para ter clientes que são produtores de alguma maneira homogêneos em perfil, que são produtores empresários, que têm uma visão muito, muito prática do negócio, mas que sejam heterogêneos em termos de sistema de produção, em termos de culturas que trabalham, em termos de geografia, onde que plantam, né? E isso traz uma riqueza imensa, né, para o programa. Então, poder compartilhar um pouquinho disso aqui com vocês foi muito, muito legal. Obrigado mais uma vez. E seguimos à disposição também, né, para o futuro. Né? Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado pelo espaço. Prazer, eu que sou um ouvinte assíduo do Pé no Barro. E conhecer vocês pessoalmente agora aqui nessa charla. Agradecer a 300 pelo convite. Realmente muito importante a minha ida à China. Tem um Pedro antes de ir e um Pedro depois que voltou, com certeza. E convidar vocês a acompanhar aí nas minhas redes sociais, porque meu trabalho está lá. A gente tem uma primavera aí com bastante eventos. Quem gosta de gado, quem gosta de campo, quem gosta de agricultura também, a gente também está no dia a dia, né, visitando clientes que têm toda essa paixão pelo nosso setor primário. Obrigado, parabéns pela comunicação de vocês. A gente agradece a vocês e a quem nos acompanha aí. Obrigado por ter ficado com a gente até agora. Espero que vocês tenham gostado do papo tanto quanto a gente. Foi muito, muito bom. Agradecer aos nossos parceiros também, CIA Brasil, Inex 360, a San Esteban, a ANC, que a gente está gravando aqui, o Saleiro e o Zeca das Contas. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais também, @Pé no Barro Podcast, @Armindo Bart, @BP Quadros. Um grande abraço e até o próximo episódio. Valeu, até mais.